nós temos a paz. Nós Senhor temos, Jesus, Senhor, em quem repousar, dando mais que é a uma tua vez presença. início a um culto de E quem não louvor, busca, gratidão ao Senhor, o lar que não Você busca a que tua tem a oportunidade presença, de a alma adorar que não ao invoca, Senhor não conosco clama nesta o teu noite santo e fazer nome, esse Senhor, pedido de oração. não consegue ter Você seja paz, bem-vindo. não Ó, consegue Deus possa ter abençoar a sua descanso. vida em nome de Jesus. Muitos, Pai, têm buscado a sua esperança no dinheiro. Muitos têm, Senhor, buscado, Senhor, aleluia, a esperança, o bálsamo, Senhor, em remédios, entre tantas outras coisas. Mas a tua presença, Senhor, está acima de tudo e de todos. Nada é maior e nada poderá ser maior do que a tua presença, Senhor. É por isso que nós estamos mais uma vez aqui, quebrando, Senhor, a nossa carne, quebrando, Senhor, as nossas vontades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, para podermos, Pai, ouvir a tua palavra, para podermos louvar o teu santo nome, para podermos, meu Deus, sairmos daqui, Senhor, com a palavra do Senhor no nosso coração. Porque é a tua palavra, Senhor, que nos alimenta, é a tua palavra, Senhor, que nos completa. Muitas das vezes, Senhor, Pai, as pessoas não vão nos entender, as pessoas não vão nos ajudar, Senhor, nas nossas dificuldades. Mas é a tua palavra, Senhor, que nos ensina, é a tua palavra, Senhor, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece e nos faz caminhar, Senhor, caminhar dia após dia, Senhor, mesmo neste mundo, Senhor, de trevas, mesmo neste mundo, Senhor, de dificuldade. Pai, nós temos visto, Senhor, tantas mortes, nós temos visto, Senhor, aleluia, tantas dificuldades, tantas brutalidades, filho contra pai, pai contra filho. Meu Deus, quantos assassinatos. Os pais estão matando os seus filhos, os seus bebezinhos, Pai, que acabaram de nascer. As mães, Senhor, estão matando os seus filhos. Quantas mortes, Senhor, meu Deus, Pai, que o maligno tem causado, Senhor, na sociedade. E as pessoas não querem, meu Deus, buscar o teu santo nome. Não querem, Senhor, clamar a Ti na hora da dificuldade. E é por isso, Senhor, que a tua palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós serviremos ao Senhor, ou serviremos, Senhor, ao Deus deste mundo, ao Deus, Senhor, aleluia, deste século, que tem destruído, Senhor, vidas, que tem destruído, Senhor, lares, casamentos. Oh, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, da humanidade. Abra, Senhor, os ouvidos daqueles que não conseguem ouvir a voz do Senhor. Daqueles, meu Deus, aleluia, que se distanciaram, Pai, e estão presos, Senhor, meu Deus, não em cadeias humanas, mas, Senhor, estão presos com a sua alma. Talvez, Senhor, deixar o ódio, o orgulho entrar em seus corações. Deixaram, Senhor, meu Deus, tantas outras coisas. E isso, Senhor, meu Deus, aleluia, Pai, leva ao caminho de destruição. Isso leva o ser humano, Senhor, a se afastar do Senhor. Mas aquele, Senhor, meu Deus, que busca o Senhor, aquele que busca, Senhor, meu Deus, verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e praticar a justiça, andar, Senhor, em um caminho santo, único, reto, verdadeiro, que leva, Senhor, a salvação. Aleluia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a caminhar neste caminho e a buscar a Tua presença. Quebra, Senhor, nesta noite toda dificuldade espiritual. Quebra, Senhor, toda frieza espiritual. Tudo aquilo, Senhor, que quer nos impedir de prestar um culto racional, um culto, Senhor, meu Deus, de adoração ao Senhor. Vai quebrando, Senhor, vai tirando do meio de nós, Senhor, meu Deus, todo o impedimento, toda a distração, ó Pai querido. Porque, Senhor, nós queremos e precisamos, Senhor,
nos achegarmos diante do Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, em uma brincadeira. Nós não viemos desfilar, Senhor, com as nossas roupas, mas nós viemos clamar o Teu santo nome. E nós sabemos, Senhor, meu Deus Pai, que o inimigo ele se levanta para que nós viemos ficar distraídos, para que nós viemos, Senhor, pensar em tantas outras coisas, Pai, e não buscar a Tua presença. Mas, Senhor, eu clamo, eu rogo o Teu sangue nesta noite, que caia por terra todo impedimento, que caia por terra todo o espírito contrário, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor desde já, aqueles que estão enfermos, aqueles, Pai, que estão precisando, Senhor, da restauração da saúde, meu Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde, que o Senhor possa ser, Pai, o remédio que nós precisamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Entra com providência, Deus, nas causas impossíveis, Pai, aquelas causas, Pai, que, Pai, para o homem não tem jeito, aquelas causas, Senhor, meu Deus, que o homem já decretou, Pai, que não tem jeito. Eu não sei, Senhor, meu Deus, se na área da saúde, na área espiritual, talvez, Senhor, meu Deus, na família, talvez, Senhor, nos relacionamentos. Pai, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, porque se nós olharmos para cada um de nós, o que o Senhor já fez, Senhor, nas nossas vidas, o Senhor ainda é capaz, Pai, de fazer muito mais. É por isso que nós temos a certeza que para o Senhor nada é impossível. Ainda, Senhor, que uma pequena dor de cabeça, ou talvez um câncer, que talvez para a medicina é impossível, mas para o Senhor nada é impossível, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, aquele Senhor que ajuda o necessitado, aquele Senhor, meu Deus, que levanta o caído, aquele Senhor que não tem força, está perdido, o Senhor, neste mundo. É o Senhor que levanta, é o Senhor que exalta, é o Senhor que humilha, é o Senhor, Pai, que faz na vida do ser humano. E como nós não vamos clamar o Teu santo nome, como nós não vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda honra, digno de toda glória, Pai. Abençoa as famílias, Senhor, que vem neste lugar adorar ao Teu santo nome. Que o Senhor possa dirigir cada um, Senhor, que aqui vem, em todas as áreas da sua vida. Que cada um possa vencer diariamente. Que cada um, Senhor, possa conseguir todos os dias perseverar na fé em Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Cuida de nós. Cuida de nós, Senhor, como o Senhor tem cuidado. E nos ajuda a caminhar. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor nesta noite. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos perseverar. E que nós devemos orar, Senhor, em todo o tempo. Não há vitória, Senhor, se nós não clamarmos o Teu santo nome. Não há porta aberta, Senhor, se nós não orarmos, se nós não invocarmos o Teu santo nome. Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos socorrer, se não for o Senhor? Porque o mundo, Senhor, promete coisas materiais, coisas físicas, coisas palpáveis. E o Senhor nos promete, Senhor, a salvação. E se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serás acrescentada. Foi o próprio Jesus Cristo que nos prometeu. Alaba, canta, alaba, shuri, me canta, lá. Isso não é promessa humana, mas isso é promessa do Senhor. Que se nós invocarmos o Teu santo nome, e que se nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, ainda que seja pequena, aleluia,
todas as outras coisas serão acrescentadas. E nós cremos nesta promessa. Nós cremos na tua fidelidade, Senhor. Nós cremos em ti. E é por isso que nós estamos aqui. Para sermos, Pai, sarados. Para sermos renovados. Para sermos fortalecidos. E para continuar, Senhor, esta caminhada. No teu nome, Jesus. Não em outro nome, mas no teu nome. Pois no teu nome há poder. Toma, Senhor, nos em tuas mãos. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade. Aleluia, Deus. Grandioso és tu. Digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Deus maravilhoso. Oh, glória. Vou cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né, irmãos, reunidos em uma só fé. Aleluia. Em um só Deus, não existe outro, né? Fora além dele, não existe. Aleluia. Vamos estar louvando o hino 192. Aleluia. Glória a Deus. 192. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Está passando para a irmã Isabel, está louvando mais um hino? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais um dia, né? De vitória, né? Na presença do Senhor. Porque
Eu já vi um pregador pregando e dizendo que o ontem foi e hoje estamos aqui e amanhã Deus proverá. Porque nós não sabemos se vai ter amanhã, né? Nós só sabemos que hoje estamos aqui. Vamos cantar o 204, irmãos da harpa cristã. Ajuda os irmãos aí. Mais um dia de batalha. Acabei de chegar do dentista, mas a vida continua. E Deus está no controle de todas as coisas. Os intempéries da vida, as lutas, tanta gente enferma, pedindo oração. Às vezes, irmãos, os hospitais estão cheios, até onde eu sei, tem muita gente enferma. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma não te espera, que Cristo venha buscar. Aqui sou a descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Em Cristo tenho já crido, só pela fé viverei. Pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me grandemente a fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vi Jesus de glória coroa erguido no trono divinal, por anjo sempre louvado, no coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Irmãos, esse hino vai ser só canta esses hinos tristes. Isso aqui, irmãos, é uma profecia, tá? Jesus está falando, porque aqui Ele não chama nós aqui para viver coisas assim. Nós estamos aqui para lutar, é para batalhar, Aleluia, é Senhor. para ser aquele crente. O crente, ele tem que estar preparado com as suas armas, irmãos, porque onde você for, onde você pisar a planta dos seus pés, você tem que dar testemunho, você tem que
falar do amor de Jesus, você não pode negar esse Jesus, porque se você negar, você vai ser responsável por isso. Então nós somos chamados para sermos um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido para morar no céu com Jesus. E esse povo aqui, ele sofre. Aqui as coisas não é mamão com açúcar, irmãos. Nós estamos no mundo. Por aqui o Senhor passou. E Ele deu a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje falando dessa grandeza, irmãos. Oh, Deus da Então, glória, eu sei aleluia, que Jesus. você só lamento, mas irmãos, se eu falar outra coisa para vocês essa noite, eu vou estar mentindo para vocês. Eu tenho que ser real, eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que ser transparente. Aonde eu passar, onde eu pisar por os meus pés, eu tenho que dar testemunho desse Jesus. Nós não temos outro caminho, irmãos. O caminho é estreito, a porta é também. A luta também, se eu for fazer falar para você que é mamão com açúcar, não é. Hoje eu falei para uma pessoa assim, não vou citar o nome, eu disse para ela assim que no céu, eu tinha um pastor que falava para mim, no céu não tem, se você quer entrar comigo lá para morar no céu com Jesus, você tem que amarrar o seu burro e falar para nós, aqui, porque lá o topo é um só. Essas palavras são verdadeiras, vocês vão aqui falar isso, né? Mas é real, irmãos. Ou você amarra comigo aqui o nosso burro e nós tocamos o nosso negócio, as nossas vidas, as nossas palestras, a nossa família, a nossa união. Ou então lá não vai ter lugar para nós dois, não. O negócio lá, a porta é estreita, irmãos. Não tem como de correr, não. E assim, eu falei com essa pessoa, mas ela ficou olhando para mim assim. Mas irmão, eu estou aqui para falar a verdade. Eu não quero ficar. Eu não quero. Aqui tudo vai passar. Tudo vai passar, irmão, não vai ter jeito. Aqui estamos com os dias contados nessa terra. Entendeu? Nossos dias são contados, nós não sabemos quantos minutos nós vamos estar aqui, quantas horas, quantos anos. Mas aqui estamos de passagem. E essa passagem tem que ser justa, tem que ser verdadeira. 545, irmãos. Oh, papai, nos ajuda a descer no testemunho do Senhor. Nós estamos lá, Pai, sempre do Senhor. Precisamos de Ti, papai. Oh, aleluias. Bendito seja Deus. Deus enviou Seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas
seja o nome do Senhor, Pai querido. Aleluia, adorando a Deus, até a tristeza salta de alegria, né, irmãos? Glória a Deus, só Deus mesmo, né? Para renovar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Quero estar deixando aqui, irmãos, uma palavra. Aleluia. Logo após o presbítero Pedro, já vai estar com oportunidade também. Estou deixando aqui, irmãos, livro de Mateus. Se irmãos quiserem acompanhar, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Todos, eu acredito, né, conhecem a oração modelo que Jesus ensinava ali aos discípulos, ensinava a multidão, né, irmãos? E me chama muita atenção nesse versículo em que Jesus ele fala de que seja feita a vontade, né, de Deus, seja feita a vontade do Pai. E eu acredito, irmãos, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso me chama a atenção, irmãos, a oração modelo que Jesus ensina ali para os discípulos, para a multidão, que nós devemos buscar, aleluia, a vontade de Deus, a vontade do Pai, assim como Jesus Cristo, né, buscou em agradar a Deus, buscou em fazer a vontade do Pai. Irmãos, e é notório que nós vemos que muitas das vezes nós mesmos, nós cristãos, nós mesmos, às vezes nos decepcionamos ou nos frustramos, né, como também outras pessoas, por não buscar a vontade de Deus nas nossas vidas e em todas as áreas das nossas vidas, né? Nós vamos ver também que em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz assim: por isso, digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção, aleluia, contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam em fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, repetidos o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém. Então, buscar a vontade de Deus são as coisas espirituais, né? Porque nós sabemos que as coisas carnais da nossa natureza humana nos levam às coisas que nos distanciam de Deus, né? É simples assim, mas exercer às vezes se torna um pouco difícil, né, irmãos? Infelizmente. Mas se nós buscarmos em fazer a vontade de Deus, com certeza, diariamente, o Espírito Santo ele vai nos moldar. O Espírito Santo de Deus é Ele, né? Não é outra pessoa, não somos nós próprios, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sim vai nos aperfeiçoar. Porque, irmãos, é notório, uma pessoa ela pode ter 20 anos de igreja, né? Pode ter 30 anos de igreja, de evangelho, seja como for, igreja, evangelho. Pode ter 50 anos, ela pode ter nascido em um lar cristão. Mas isso não significa que ela busca as coisas de Deus, que ela busca ser espiritual. Então, irmãos, nós temos que caminhar, aleluia, em buscar.
em buscar as coisas espirituais de Deus, que é, aí sim nós vamos conseguir nos aproximar diariamente do Senhor, né? Porque como eu já disse, ter 20 anos de crente, 20 anos de igreja, não significa que 20 anos a pessoa caminha em espírito com Deus. Pelo contrário, todos os dias, independentemente se você é filho de crente, se você veio do mundo, se você nasceu em lar cristão, não importa. Todos os dias você tem que buscar a presença de Deus. Todos os dias eu e você temos que buscar em conhecer a Deus, em dizer como Samuel disse quando Deus o chamou. O que Samuel disse? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então nós temos que ouvir a voz de Deus e buscar fazer a sua vontade, amém? Então o presbítero Pedro está com a oportunidade em nome de Jesus. Ele está deixando aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. A paz do Senhor, meus irmãos. Um prazer muito grande de estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu escuto a palavra de Deus. E eu acho engraçado que, seja num grande templo, seja numa garagem, a gente sente a presença de Deus. Quando realmente aquelas pessoas estão buscando o Deus verdadeiro. Mas não falo aqui. Então é uma luta diária. Não adianta dizer que você já está com a sua vitória na mão. Que nós só saberemos isso quando nos encontrarmos com o nosso Criador. E nós temos que nos preparar, vigiar e orar. É o que a palavra diz: vigiai e orai. E não sabeis a hora que há de vir o nosso Deus. Então, meus irmãos, é impressionante como a palavra de Deus fala conosco, né? Temos que estar preparados. Pode ser, como a irmã falou, daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não sabemos. Eu só peço a Deus uma coisa: que eu esteja preparado nessa hora. Seja daqui a um dia, seja daqui a uma hora, seja daqui a um ano, que eu esteja preparado para me encontrar com o meu Criador. Eu peço a Deus todos os dias: Senhor, que eu esteja preparado para me encontrar contigo. Eu não sei a hora, mas o Senhor sabe. Guia os meus passos. E até para complementar, realmente, Deus está falando num sentido só. Vamos ler em Salmo 37. Essa é uma passagem que eu tenho na minha mente gravada. Diz assim a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que os que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. É verdade. Confia no Senhor e faze o bem. Isso que é importante. Versículo 3. Confia no Senhor, faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. As pessoas elas se atêm mais no versículo 5, né? Deleita-te também no Senhor, e te concederá o que deseja o teu coração. Mas elas esquecem que antes do 5 tem o 3. Confia no Senhor e faze o bem. Muitas vezes nós não praticamos isso aqui. Primeiro, confiar no Senhor, ter fé no Senhor, e não fazemos o bem. Esse bem que está dizendo aqui
é a vontade de Deus, é os frutos que toda árvore boa tem que dar. Porque não adianta você ser uma árvore e você não dar frutos. Porque a palavra de Deus fala que a árvore que não dá frutos será cortada e será jogada no fogo. E nós queremos o 5. Nós queremos que Deus nos conceda o que nós pedimos, mas muitas das vezes o que nós estamos pedindo não agrada a Deus. Nós queremos as coisas que o mundo quer, desejamos alegrar a nossa carne, mas e o Espírito? Nós agradamos a Deus com as coisas do Espírito, não com as coisas da carne. E eu vou nas igrejas, eu tenho andado pelo mundo, pelo Brasil todo, e tenho visto que as pessoas pedem bens materiais. E o alimento da alma? Né? Ele fala lá no início: não te indignes por causa dos malfeitores, nem te detenha com o que o mundo deseja. Ou seja, você está buscando a mesma coisa que o mundo busca. Você quer riqueza, você quer bens materiais, você quer ter uns bens que vão ficar na terra. E a palavra de Deus tem falado desde o início. Nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Criador. E o que tens, para quem será? E eu tenho pedido a Deus, pedido muito a Deus, que Deus aumente a minha fé, para que eu possa confiar 100% nele, para que eu possa confiar plenamente nele, e que eu possa dar frutos, ou seja, que eu possa praticar o bem, que eu possa fazer coisas que agradam a Deus e não agradam a minha carne somente. Aleluia, Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e verdadeiramente serás alimentado. Esse alimento que Deus está falando é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito. Aleluia. Porque as coisas da carne vão ficar no mundo, e o alimento verdadeiro é o alimento da alma, o alimento que vem do alto, o alimento que vem de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta a nossa alma. Como a irmã falou, nós nos sentimos alegres, mas é uma alegria que o mundo não conhece, porque o mundo não conhece a Deus. Só nós que estamos na presença dele podemos ter esse alimento, o alimento verdadeiro. Glória a Deus. Não é aquele alimento que você se alimenta agora, daqui a pouco você está com fome. Não, é o alimento que Jesus estava falando para a mulher samaritana. Aleluia. É o alimento eterno, o alimento da alma. Mas o mundo não entende, porque o mundo não conhece esse alimento. Só os verdadeiros adoradores que conhecem esse alimento verdadeiro, é o alimento da nossa alma. Eu te pergunto nessa noite, você tem buscado esse alimento verdadeiro, que alimenta a nossa alma, que alegra o nosso espírito, que alegra a Deus? Busque esse alimento. Busque esse alimento enquanto ainda você pode, porque vai chegar o tempo que você não poderá mais. Aí eu te digo, será tarde demais. Busque agora, enquanto você ainda pode, porque vai chegar o tempo que não mais você poderá, e será tarde demais. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Você que está aqui, assim como eu, né?
Foi dito, devemos nos alimentar, né? O Espírito Santo, assim como quem está aí no Facebook, pelo Facebook, né? Pelas redes sociais, você que vai ver depois pelo YouTube. A palavra está sendo lançada, irmãos. Se alimente de coisas espirituais, né? Nós também aqui está, aleluia, recebendo Letícia e Pedro, né? Para estar adorando a Deus nesta noite também. Aleluia! Glórias a Deus. Salve a Deus, capaz do Senhor. Amém. Abra suas harpas no hino de número 123. 123. Glória a Deus. Aleluia. É, Jesus. Glórias a Deus. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu. Aleluia. O modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador. Como em grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Deus, Glória, Que glória, bênção, né, irmãos? glória. Ver os adolescentes Glória, adorarem a glória, Deus, né? glória a Está Deus. chamando aqui também a irmã Jaqueline para estar orando pelo pregador dessa noite, né? Aleluia. O irmão Leonardo. Ele está trazendo a palavra de Deus nos nossos corações, amém? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando então. Glória, glória. do Leonardo, que vai estar ensinando a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em tua presença mais uma vez estamos, ó Pai. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Perdoe nossos pecados, cometimos Pai, é a nossa sogra. Eu te peço que o Senhor venha abençoar, Jesus, a vida do Léo agora, Pai querido. Que ele venha transmitir para nós aquilo que o Senhor quer, Jesus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. Usa ele, Pai, como ferramenta nas suas mãos. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Quero cumprimentá-los a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra por favor no livro de Daniel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Daniel,
capítulo de número 1, a partir do verso 1. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos presentes esta noite, para juntamente adorarmos ao Senhor, para juntamente nos edificarmos na fé em Cristo Jesus. Deus possa falar continuamente aos nossos corações. Daniel, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Você que assiste pelo Facebook, se quiser fazer o seu pedido de oração, para nós apresentarmos em oração sua vida, sua família, o seu lar, e ao final a gente também vai apresentar em oração nossas vidas, nossos lares, nossas famílias também, para que Deus possa nos abençoar. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos do conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a de Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Você que pode se assentar, se assenta, por favor. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Amados, essa palavra é uma passagem muito conhecida. Nós estamos falando sobre Daniel, o mesmo Daniel que entrou na cova dos leões. Aleluia! O mesmo Daniel que teve sonhos, teve revelações de Deus. O mesmo Daniel que muitos que estudam a escatologia bíblica vêm ao auxílio do livro de Daniel para poder saber acerca das coisas que ainda vão acontecer. Muitas já aconteceram e outras irão acontecer. Nesse episódio que nós lemos na passagem da palavra do Senhor, nós entendemos que Nabucodonosor era um rei muito poderoso. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Ele tinha muito poder, tinha muita fama e muita glória. E de alguma forma Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse, ou melhor, invadisse Jerusalém. Jerusalém, outrora na Bíblia Sagrada, você vai ver em muitos versículos que é a cidade querida, a cidade onde Deus habitava, a cidade onde estavam aqueles que deveriam ser exemplo de pessoas, exemplo de cristãos, exemplo de pessoas para poderem a humanidade, os demais estrangeiros, as demais nações se espelharem em Jerusalém.
Mas Jerusalém, depois de um bom tempo, virou as costas para Deus. Jerusalém é a cidade querida, a cidade, a nação, cujo Deus é o Senhor, vira as costas para Deus e passa a servir outros deuses, passa a fazer coisas que não são do agrado de Deus. Jerusalém, Judá, e ali todo o reino do norte, o reino do sul, se você vê nos livros históricos da Bíblia Sagrada, você vai ver que muitos reis pecaram contra o Senhor. Muitos reis dos judeus pecaram contra Deus. Alguns poucas exceções foram aqueles que verdadeiramente buscaram ao Senhor, buscaram a Deus. E pelo fato do povo que era chamado povo de Deus desobedecer às suas leis, desobedecer aos seus mandamentos, não ouvir os estatutos, não ouvir a palavra do Senhor, virar as costas para Deus, Deus decide castigar o seu povo. Como assim, Leonardo? Deus castiga o seu povo? Sim, Deus castiga o seu povo, porque Ele ama em primeiro lugar. Mas precisamos ser zelosos, nos arrependermos daquilo que nós fazemos de errado contra Deus. Então, Jerusalém, ela foi sitiada por Nabucodonosor. Aqui na palavra de Deus fala que Nabucodonosor, ele pega dentre muitos outros bens de Jerusalém, os utensílios do templo do Senhor. Deus permite que o lugar de culto que era para ser adorado, ou melhor, que anteriormente era adorado a Deus, fosse destruído, fosse sitiado. Aí você fala, como que Deus permitiria coisa tão assombrosa de poder destruir o templo onde se servia a Deus, onde estava a adoração a Deus? Porque o templo estava esquecido, porque a verdadeira adoração estava esquecida, porque o verdadeiro e único Deus estava esquecido de uma nação que era para ser exemplo para as outras nações. E aí Deus decide mudar algo e fazer com que as coisas mudem. Só que no meio de todo o povo dos judeus, aonde estava o povo que virou as costas para Deus, aonde estava o mesmo povo que era para se prostrar diante de Deus e não se prostrou, tinham profetas. Dentre eles um era Jeremias, a qual profetizava acerca do juízo que Deus viria. Numa das profecias, Jeremias fala que vinha uma panela quente, fervendo do norte. Aquela profecia, aquela visão que Jeremias, melhor dizendo, tinha, era sobre Babilônia, era sobre Nabucodonosor, que viria contra a nação. Então a nação ela foi advertida. Ou seja, Deus nunca deixou de comunicar-se, de avisar ao seu povo sobre o juízo por rebeldia, por desobediência. E Deus comunicava, usava os seus profetas. Algumas vezes ele usava os sacerdotes, algumas vezes ele usava os próprios reis, para poder advertir o povo sobre o juízo, sobre as coisas erradas que estavam pecando. Mas ainda assim o povo pecava contra Deus. O livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias profetiza. E o que eles fazem com Jeremias? Eles maltratam o profeta, que é o verdadeiro profeta. Mas existiam muitos outros falsos profetas. Sendo que tinha um profeta, existiam outros na mesma época de Jeremias, no mesmo tempo, mas existiam muitos outros falsos profetas. O que eu entendo com esta palavra, irmãos? Eu entendo que essa palavra aqui, que hoje não é diferente. Existem muito mais falsos profetas do que os profetas verdadeiros. Muitos são falsos, poucos são verdadeiros. O profeta verdadeiro, ele não busca para si a glória. O profeta verdadeiro, ele não busca para si o merecimento. O profeta verdadeiro, ele não busca para si algo de glória, algo de glamour, não. O profeta do Oitindoê, ele vai para trazer a verdade e vai denunciar as coisas erradas. Quem que gosta de ouvir coisa errada? Ninguém gosta de ouvir as coisas que está fazendo de errado, as mentiras que está acontecendo, o pecado que está acontecendo. É mais fácil vir um falso profeta a massagear o ego das pessoas.
falando que vai ser bênção, que tudo vai dar certo, que as portas vão se abrir. Mas é por isso que nós temos que estar em constante oração a Deus. É porque muitas vezes os nossos olhos é semelhante, por exemplo, ao apóstolo Paulo, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, e de repente o que acontece? Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, mas o que Paulo acontece? Antes de ser Paulo era Saulo, ele estava indo para Damasco, e aí vem uma luz, uma glória, a glória de Jesus vem sobre Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Paulo, ele se prostra, ele cai no chão, sabendo que Jesus está falando com ele. Ele falou: Senhor, ele reconhece Jesus ali como seu Senhor, e ele se prostra, e automaticamente o que acontece com Paulo? Vem escamas nos olhos de Paulo. Ou seja, Paulo ele não estava enxergando com seus olhos espirituais. E quantos estão da mesma forma? Não estão enxergando com seus olhos espirituais. Mas no meio de todos os judeus existia Jeremias. E aqui acontece um fato diferente de muitos falsos profetas também. Aqui nós temos pessoas que são exímios, homens de Deus. Aqui nós não vemos que eles eram profetas, mas eram pessoas de Deus. Uma coisa que eu te falo: Deus nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te deixar abandonado. Se você for observar algumas passagens, o próprio profeta Elias, alguns falam que ele entra até em depressão e vai para uma caverna. Mas Elias nunca estava sozinho, porque quando Deus visita Elias lá na caverna, ele fala: olha, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, os joelhos a Baal. Então nunca você vai estar sozinho. Se você tiver que denunciar pecado de alguém, se você tiver que falar a verdade, doa quem doer, não importa. Não fique com os falsos profetas. Fique com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sincero, aquilo que é honesto. E estavam no meio do povo judeu. Infelizmente, muitos judeus que foram para a Babilônia, o que acontece? Eles foram presos. Nabucodonosor foi lá, sitiou Jerusalém, prendeu, muitos foram mortos. Muitos morreram. A espada, o fio da espada, pela desobediência. O rei Jeoaquim, que foi o último rei aqui, vazaram os olhos dele, furaram os olhos. Sabe por que significa isso? Porque ele estava cego espiritual. Ele era um líder cegamente espiritual. Quantas lideranças estão cegas? Estão pregando aquilo que é favorável. Chegando aqui Nabucodonosor, Deus de alguma forma ele usa Nabucodonosor para corrigir o seu povo. Tudo bem que Nabucodonosor era um rei ímpio, mas Deus usa Nabucodonosor com o braço forte dele para poder abater a soberba do povo que era chamado o povo de Deus, e virou as costas para Deus. Mas Deus estava de olho no seu povo. Deus não tinha tirado os seus olhos sobre o seu povo. Ele ainda o amava. Deus estava vindo com a correção, mas Deus ainda amava o seu povo. E aí, no meio de todos os judeus, Nabucodonosor ele decide saber o que? Passar aqui alguns dos judeus, dos melhores, daquele que tinha conhecimento, daquele que tinha sabedoria, aquele que sabia muito bem as letras dos judeus. O que eu quero dizer, irmãos? Daniel sabia muito bem sobre as Sagradas Escrituras, o que nós chamamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade foram trocados os nomes. Nesta mesma passagem aqui a gente vê que é Misael, Azarias e Ananias, foram trocados os nomes deles. Até o de Daniel foi trocado. Trocar o nome, irmãos, o inimigo pode até trocar o seu nome, mas ele não pode mudar a sua identidade. Se você é crente, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, o diabo ele pode querer te humilhar, mas você tem uma identidade, louvado seja Deus.
E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não mudaram a sua identidade. Eles chegaram no rei de Babilônia. É muito fácil você chegar num lugar totalmente corrompido, onde as pessoas adoravam outros deuses. Era muito fácil você agora é o seguinte, não tem mais aquela questão de fazer culto para o nosso Senhor, mas não. Agora que ninguém nos vê, a gente pode fazer o que quer. Mas não, os olhos do Deus Todo-Poderoso, Ele está em todas as partes. Ele está olhando tudo que nós estamos fazendo. Ele está olhando se a gente, aquilo que a gente faz, se é para verdadeiramente adorá-lo, ou se é para poder denegrir a sua imagem, ou para falar mal. E Deus sabe quem Ele chama, quem Ele confia. Eu costumo dizer que Deus, quando Ele foi usar o profeta Jonas, Ele não usou o profeta Jonas, irmãos, porque Ele não sabia escolher que Jonas era um covarde. Não, Ele sabia muito bem por quê, porque Jonas era aquele que era para poder verdadeiramente pregar em Nínive, mesmo ele sendo covarde, porque Deus saberia que ele cumpriria o seu propósito. Não adianta a gente ser covarde também. Se nós temos um chamado, Deus está falando conosco, esse chamado precisa ser cumprido, mais cedo ou mais tarde, mas Deus Ele vai fazer cumprir. E nós vemos para as Sagradas Escrituras que isso se cumpriu. Infelizmente o destino. Jeremias falou que o povo ia ser cativo 70 anos. Mas você acha que Daniel não sabia? Daniel sabia de tudo. Porque no tempo de Jeremias, Daniel, ele provavelmente, ele ouviu as profecias de Jeremias. Olha para você ver como que o crente é, irmãos. Olha os acontecimentos que acontecem na terra hoje. As catástrofes, as chamadas catástrofes naturais. Olha o amor das pessoas como que ele está. É só nós vemos a Sagrada Escritura. Tem um autor que fala que a Bíblia Sagrada ela é mais atual que um jornal que ainda vai ser lançado. A Bíblia Sagrada é muito mais atual. Tem gente que fala que a Bíblia Sagrada ela é desatualizada. Não é, nunca foi, porque tem coisa que ainda nem aconteceu. Ela está com os seus registros quentinho para poder passar para nós aquilo que vai acontecer. E as pessoas elas vão para as filosofias do mundo, vão para as coisas do mundo, mas não procuram ler a palavra do Senhor nosso Deus. Jeremias adverteu, o povo não queria saber, o povo queria fazer coisas erradas. Chega lá na Nabucodonosor e fala: eu preciso dos melhores, eu preciso daqueles que tenham conhecimento, sabedoria, que tenham entendimento. E aí chamaram alguns dos judeus. E aí o rei falou o seguinte: olha, é o seguinte, ó, só que eu vou tratar bem, tudo bem, eu vou tratar vocês bem. Do meu manjar vocês vão poder comer e beber à vontade, porque eu quero que vocês entendam da língua dos caldeus, que talvez vocês sejam intérpretes para interpretar a língua, e para que eu tenha um bom governo. Só que aí Daniel viu que as comidas que o rei Nabucodonosor oferecia eram comidas consagradas. Eram comidas que eram consagradas aos deuses babilônicos. E a sabedoria que Deus deu para Daniel, ele falou: não vou comer deste manjar. E levando para outra ótica, parafraseando essa mesma passagem aqui que está falando, que Daniel fala que ele decide não se contaminar com o manjar do rei, significa que Daniel não decide contaminar a sua fé única e verdadeira em Deus com a fé do mundo, com a fé pecaminosa, com a fé errada, a fé maldita das coisas que não são de Deus. Aquilo que é de Deus não se confunde. Aquilo que é de Deus não se barganha. O que é de Deus é de Deus. O que é do mundo é do mundo. Daniel estava num lugar perturbado. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam num lugar perturbado. A Babilônia era um lugar cheio de adoração, prostrava para idolatria, para coisas do pecado mesmo. Ali quem quisesse pecar estava na liberdade de pecar, mas eles não negaram ao seu Deus, não negaram ao seu Senhor.
E outra coisa que eu falo, lá não tinha como oferecer culto a Deus. Daniel, por mais que ele orasse 3 vezes, não tinha um tempo. Você sabe o que é você estar num país que você não tem liberdade de culto? Hoje nós temos liberdade de oferecermos culto, de nós cultuarmos ao nosso Deus. Mas muitos países não têm essa liberdade, saiba disso. Tem pessoas que morrem em países que não têm a liberdade do Evangelho, de pregar o Evangelho. E muitas pessoas, infelizmente, no nosso próprio país, estão perdendo o seu tempo e talvez até perdendo a sua salvação. Por quê? Porque estão querendo se contaminar com o manjar do rei. O manjar do rei também representa o mundo, também representa o pecado, também representa a corrupção da alma. Mas Deus estava olhando para aqueles que são os seus fiéis. Deus, ele não dá conhecimento para qualquer pessoa, não, irmãos. Deus deu conhecimento e entendimento para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque sabia que eles seriam os seus servos, exemplos naquele lugar. Louvado seja Deus. Portanto, entenda uma coisa: você quer ser honrado por Deus? Não negue o Deus Todo-Poderoso, mesmo estando em um ambiente totalmente contraditório, cheio de pecado, cheio de coisa errada. Não negue o seu Deus, aonde você estiver, não negue o seu Deus, porque Deus vai te honrar, Deus vai te usar, Deus vai te fortalecer na presença dEle. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, têm um rótulo chamado cristão, e às vezes não são. Falam que são, mas não são. Parece, mas não é. Estão simplesmente pelo fato de fazer uma coisa conveniente, uma coisa que vai trazer para ele um agrado pessoal, algo que vai amassagear o seu ego. Estão se enganando. Mas verdadeiramente aqui nós vemos 4 jovens, que eles estavam ali preparados para poder arregaçar as suas mangas e guerrear. Aí o que Daniel faz? Eu não quero comer do manjar do rei. E aí o chefe dos eunucos, ele fica complicado para ele, porque como que ele vai levar essa situação para o rei? Sendo que o rei deu o melhor da comida e o melhor da bebida. Aí ele falou assim: olha, nos prova por tanto tempo. Ficaram 3 anos. Nós vamos comer água e legumes. Aí você fala, como que eles sobreviveram? É porque Deus cuidava deles. Quando você nega as coisas do pecado, quando você nega as coisas do mundo, quando você nega as coisas da carne, Satanás, você dá um tapa na cara do diabo. Ele sabe que você vai ser provado. E nessa aprovação você nega as coisas do pecado, nega as coisas do mundo. O Senhor vai te honrar, Ele vai te abençoar. Deus deu saúde para Daniel. E quando foi passada a prova dos 3 anos, tinham pessoas lá que às vezes eram mais magrinhas, eram mais fraquinhos do que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles já estavam lá vistosos, louvado seja Deus. Eles estavam lá regozijantes, louvado seja Deus. Eles estavam ali na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Deus os guardara, Deus protegera todos eles. E outra coisa que eu quero dizer, irmãos, Nabucodonosor, ele foi usado por Deus, mas nós entendemos que a Babilônia também ele é um tipo de sistema de pecado. A mesma Babilônia que nós citamos aqui, não nesse sentido talvez, mas parafraseando, ela também é citada em Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 diz assim, ó: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Olha só, será que são poucas pessoas? Por qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
olha só aqui que Daniel era oferecido para ele. Certamente tinha vinho, tinha manjar, tinha coisas deliciosas para eles poderem estar ali degustando as coisas do rei. Mas só que o que a Babilônia ela oferece? Ela oferece isso mesmo, tudo do bom e do melhor. O mundo oferece tudo aquilo que é do bom e do melhor. Ninguém muitas vezes quer pagar o preço para servir a Deus. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. Ou seja, a chamada Babilônia, a chamada prostituta, aqui no livro de Apocalipse, ela tem poder. Ela tem poder. Pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Irmãos, a Babilônia, aqui no livro de Apocalipse, é semelhante a uma falsa religião. São pessoas que fingem a servir a Deus e não servem a Deus verdadeiramente. Eu estou falando de placa de igreja? Não, não estou falando de placa de igreja. Porque a palavra de Deus diz que a igreja irá subir, mas não fala qual. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. É a igreja. Povo zeloso de boas obras. Louvado seja Deus. Aleluia. Então aqui Apocalipse está desmascarando. Apocalipse 17 desmascara quem são os falsos dos verdadeiros. Significa que Daniel, quando ele chegou lá em Nabucodonosor, na Babilônia, ele não negou o seu Deus. Aí muitos judeus falaram: agora a gente não precisa mais servir ao Senhor, agora a gente pode servir os deuses da Babilônia, é muito fácil, é muito conveniente. Lembro-me lá do Egito, quando Moisés foi para libertar, e o povo falava para Moisés: antes, Moisés, nós tivéssemos ficado lá no Egito para poder comer as coisas dos restos, porque lá pelo menos a gente tinha resto para comer. Agora manda a gente para o deserto. Sabe por que Deus manda a gente para o deserto, irmão? Para poder explicar para nós temos que estar na dependência dele. Louvado seja Deus. É por isso que a gente vai para o deserto, porque nós temos que estar na dependência de Deus. E quando Deus ele usa o profeta, usa os seus servos, é porque ele coloca pessoas de confiança para mostrar que mesmo no meio corrupto, no meio de um mundo cheio de corrupção, existem os seus fiéis, e ele não perdeu o controle da situação. Louvado seja o Senhor. Deus nunca perdeu o controle da situação. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles foram fortes e valentes. Eles guerrearam com as armas espirituais. Daniel orava 3 dias, fizeram um decreto para ele ir na cova dos leões. Ele enfrentou a cova dos leões. Fizeram um outro decreto para Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha de fogo ardente. Chega lá o rei, já outro rei, fala assim: olha, não estou vendo um quarto, um semelhante ao Filho dos Deuses, não foram lançados 3. Muitas vezes o Senhor, ele não vai deixar que a gente fique sem passar na prova. Muitas vezes nós vamos entrar na prova, só que Ele estará conosco na prova. Louvado seja o Senhor. Ele estará conosco na prova. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é o exemplo de que no meio de um mundo de corrupção, mesmo no meio do pecado, ninguém está vendo, ninguém me vê, o meu pastor não vê, né? As pessoas que eu conheço não me veem. Mas Deus vê tudo, irmãos. Deus sabe de tudo, não se esconde nada de Deus. Por isso que Paulo fala: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo. Nada pode ser para a glória do homem ou a glória de qualquer coisa. Você fala assim: mas Deus está sendo egoísta. Não está sendo egoísta, não. Deus está te protegendo. Por quê? Porque se você adora qualquer outra coisa sem ser a Deus, infelizmente vai para o inferno, não vai para o céu. É simples.
Só vai para o céu quem adora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que o diabo quer que as pessoas adorem outra coisa? Porque elas vão lá para o lugar onde não tem mais jeito mais de voltar. E o diabo, ele engana. O que o diabo fez lá no jardim do Éden? Ele falou para Adão e para Eva: olha, essa árvore aqui que o Deus de vocês falou que não é boa para você comer, pode comer sim. Não tem problema, porque se você comer, você vai ter conhecimento igual ao seu Deus. Olha como que o diabo é sorrateiro, mentiroso. É o que ele vai fazer. Ele vai mentir, para que a gente possa cair na cilada de Satanás. Só que o mundo, ele oferece o manjar, mas ele compete eu e você negarmos o manjar. Nós temos que negar as coisas do mundo. Nós temos que negar o pecado. Nós temos que negar a corrupção da carne. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos uma oração. Que Deus possa continuamente falar no nosso coração. Eu vi um vídeo, eu publiquei esse vídeo aos irmãos. Eu achei interessante aquele vídeo. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, irmãos, devem ser palavras de bênção. Às vezes a gente lá lança uma palavra que está colocando alguém lá para baixo. E às vezes é uma pessoa próxima, sabe? Às vezes acha que é uma brincadeirinha. Mas às vezes nós estamos lançando palavras de maldição sobre pessoas, até mesmo pode ser do nosso lar, da nossa convivência social, do nosso trabalho. Não lance palavra de maldição. Você está na terra para lançar palavra de bênção. Outra coisa, o salmista fala que abençoado seja, Deuteronômio 28, ele fala que você é abençoado, então você tem que profetizar a bênção sobre a sua vida. Você sabe por que você tem que profetizar a bênção sobre o seu lar e sobre a sua família? Porque se você não profetizar a bênção, aí vai lá o filho do diabo e vai profetizar maldição sobre você. Então você tem lábios para profetizar e para proferir bênção sobre a vida das pessoas. Algumas pessoas olham até mesmo para os astros, são adoradores de astros, amaldiçoa o dia, amaldiçoa a noite, mas não, você fala, abençoado é o dia, abençoado é a noite, porque Deus fez para o homem, e por isso que Deus deu ao homem domínio. Mas o mesmo homem que tem domínio, infelizmente, usado pelo Satanás, usa a sua boca para amaldiçoar o dia. Mas o dia não seja amaldiçoado, o dia seja abençoado. Você tem que proferir bênção. Quando você for orar, abençoa o seu dia, abençoa o seu lar, abençoa a sua família. O inimigo, ele tem usado muitas dos seus algozes aí para poder chegar e falar coisas malditas para nossas famílias. Não faça isso. Abençoa a sua família, porque vai ser quebrado qualquer mal que ele seja lançado contra essa pessoa. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego pode pensar que era uma força fraca, era um fraquinho. Lá não, mas Deus ouviu a oração do seu servo, louvado seja Deus. Deus ouve mesmo tendo uma multidão contra você, mas você não peleja sozinho. É o Senhor dos exércitos que está contigo e vai te dar vitória. Entenda esta palavra. Nós vamos orar. Pai querido e eterno Senhor, muito obrigado, Deus da glória. Ô Espírito Santo de Deus, nos fortalece, nos dirige, nos orienta, Senhor, na Tua palavra. Pai, nos ensina a vencermos, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós proferimos palavras de bênção, Senhor. Nós proferimos palavras de bênção para cada membro da nossa família, Senhor. Aquele que às vezes não está nos seus caminhos, nós pedimos que o Senhor protege, guarde, Senhor, porque sabemos que o inimigo usa pessoas para lançar palavras de maldição, palavras de morte, mas está repreendida toda palavra contrária contra cada membro da nossa família, em nome de Jesus Cristo.
Abençoa o dia, Senhor. Abençoa, meu Deus Todo-Poderoso, a terra. Abençoa onde nós venhamos pisar a planta dos nossos pés. Abençoa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, as nossas posses que o Senhor tem nos dado, sejam abençoados, para que nenhuma maldição venha. Seja repreendida as forças das trevas, Pai, contra os vizinhos que estão aqui em Redondeza, as pessoas que ouvem essa palavra e que creem, meu Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, também recebam a bênção, também recebam a proteção. Todos aqueles que creem no Senhor nosso Deus e caia por dentro da obra das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais que a gente esteja semelhante a Daniel, a Sadraque, Mesaque, a Abednego, Senhor, em uma Babilônia, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nos dá força, que nos fortalece, que nos guia, que nos encoraja, que nos dirija, para que o Senhor dos Exércitos seja conosco, Deus da glória. Fortalece ao fraco, dá força ao cansado. Deus forte, dá-nos guaridas, fortalece, lava-nos com teu sangue puro, carmesim. Nós acreditamos no sacrifício na cruz do Calvário, no teu sangue expiatório, nos redimiu, nos lavou e nos purificou, e por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Guia-nos em paz, leva-nos em segurança. Nos dá o restante de semana abençoado. Abençoa o dia, a tarde, a noite. Abençoa e prospera o seu povo. Abre as portas, meu Pai querido, para a glória do teu santo nome. Toda maldição caia por terra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Suas mãos, posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Todos possamos dizer amém. Vai em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tá? Obrigado por estar assistindo mais uma live, tá? Mais um culto. Esta quarta-feira nós pretendemos postar também ele pelo YouTube, e também você que quer assistir depois, às vezes você não assistiu todo o conteúdo, tá? Que Deus possa abençoar. E se você quiser colocar a sua oração, tá? Coloca a sua oração. Se você tem uma causa específica, quiser, pode mandar no privado também para nós, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.